Nos últimos anos, o Brasil começou a viver uma mudança silenciosa, mas profunda, na forma como as pessoas se locomovem. E o nome que mais aparece nessa história é o da BYD, uma marca que há pouco tempo era quase desconhecida por aqui, mas que hoje já se mistura com o dia a dia dos brasileiros. Essa é a história de como a mobilidade elétrica começou a sair do papel no nosso país, os desafios enfrentados no caminho e para onde essa revolução irá nos levar. Bom, tudo começou num cenário em que os carros elétricos pareciam distantes da nossa realidade. Pouca oferta, preços altíssimos, infraestrutura limitada e uma percepção geral de que esse tipo de tecnologia era algo lá de fora. Havia curiosidade, mas também bastante desconfiança. E as primeiras tentativas de popularizar os carros elétricos vieram com modelos importados em pequenas quantidades, e os híbridos começaram a aparecer timidamente, mais como vitrine tecnológica do que como opções reais de compra. E foi nesse contexto que a BYD desembarcou oficialmente aqui no Brasil, prometendo algo diferente. A empresa já atuava por aqui em outros segmentos, como ônibus elétricos e baterias, mas quando decidiu entrar de vez no mercado de carros de passeio, trouxe a proposta de democratizar o acesso a esses veículos eletrificados. O momento não poderia ser mais estratégico. O público já começava a se interessar mais por esse assunto, o preço dos combustíveis só subia e a discussão sobre a sustentabilidade começava a ganhar força. Os primeiros modelos chegaram chamando bastante atenção pelo design e pela tecnologia embarcada, mas principalmente pelo custo-benefício dentro do universo dos elétricos. O Dolph, o Yan e o Song Plus marcaram o início de uma nova fase para a marca aqui no Brasil. A aceitação foi bastante rápida. Em 2022, as vendas ainda eram tímidas, com pouco mais de 260 unidades emplacadas. Um ano depois, o número saltou para quase 18 mil carros, um crescimento de quase 7.000%, algo que raramente se vê na indústria automotiva. Em 2024, a BYD ultrapassou 70 mil unidades vendidas no país, consolidando-se como a líder entre os veículos elétricos, e o ritmo continua acelerando. De janeiro a junho de 2025, já eram mais de 50 mil novos carros vendidos apenas nesse ano. Em agosto, a marca alcançou a marca histórica de 150 mil veículos elétricos rodando no Brasil, e no início de outubro, esse número já ultrapassava os 170 mil. Por trás desse crescimento está um movimento estratégico, a decisão de produzir no Brasil. O investimento de mais de 5,5 bilhões de reais na antiga planta da Ford em Camaçari, na Bahia, marca a transição da BYD de importadora para fabricante nacional. Essa fábrica, que deve produzir modelos 100% elétricos voltados para o mercado brasileiro e latino-americano, é um passo decisivo para reduzir custos e fortalecer a imagem da marca como parte do ecossistema automotivo local. Mas nem tudo tem sido fácil. O caminho da mobilidade elétrica no Brasil ainda enfrenta uma série de barreiras. As regulatórias são uma das principais. Depois de um período de isenção, o governo federal decidiu retomar gradualmente o imposto de importação sobre veículos elétricos e híbridos. A partir de 2024, a alíquota começou em 10% e deve chegar agora em 2025 a 35%. Isso impacta diretamente o preço final e pressiona as montadoras a buscarem soluções locais. Além disso, o sistema tributário brasileiro, com IPI, ICMS, PIS e COFINS, ainda não favorece o segmento de forma clara. Incentivos como isenção de IPI ou redução de taxas existem em alguns estados e cidades, mas de forma desigual e temporária, o que torna o mercado imprevisível. Na prática, o consumidor ainda sente o peso do preço inicial mais alto, mesmo sabendo que o custo de uso e manutenção tende a ser menor. Outro obstáculo importante é a infraestrutura. Apesar de avanços, ainda há uma carência grande de pontos de recarga rápida, especialmente fora das grandes capitais. Muitos brasileiros ainda moram em prédios ou condomínios onde não há estrutura para carregar um carro elétrico. E esse tipo de limitação acaba segurando o interesse de quem até gostaria de migrar para essa tecnologia. Há também o fator cultural. O brasileiro está acostumado com o motor a combustão, o barulho do motor, o abastecimento em qualquer esquina e a familiaridade com a manutenção cria um senso de segurança. Quando se fala em elétrico, muita gente ainda associa a autonomia limitada, a falta de peças, ao medo da bateria envelhecer e no início, o fato da BYD ser uma marca chinesa também gerava desconfiança. Mas esse cenário mudou.
Hoje, a BYD é tratada pelo público como uma montadora normal, como qualquer outra. A chamada invasão chinesa já ficou para trás. As pessoas já se acostumaram com os carros da marca nas ruas, com o pós-venda funcionando, com a qualidade percebida nos modelos. O Dolphin Mini, por exemplo, se tornou um dos carros elétricos mais vendidos do Brasil, e o Song Plus híbrido Plug-in é presença constante entre os mais emplacados da categoria. A rede de concessionários da BYD cresce rapidamente e já cobre boa parte do território nacional. A marca deixou de ser uma promessa e passou a fazer parte da rotina do mercado. Ao mesmo tempo, a concorrência também começou a se movimentar. Montadoras como a GWM, Chery, Caoa, Volvo e outras marcas europeias e japonesas ampliaram suas apostas em veículos elétricos e híbridos. Isso criou um ambiente mais equilibrado, saudável e competitivo, onde a inovação se tornou uma obrigação e não mais um diferencial. Olhando para frente, o cenário da mobilidade elétrica no Brasil promete crescer muito mais ainda. Estudos da Anfávia e de entidades do setor estimam que até 2030 o país poderá ter cerca de 1,4 milhões de veículos elétricos em circulação. Dentro desse período, cerca de 10% de todos os automóveis vendidos já serão 100% elétricos, e quase metade das vendas será composta por híbridos. A tendência global aponta nessa direção, e o Brasil começa a acompanhar, ainda que em ritmo mais lento. Se a projeção se confirmar, a próxima década pode consolidar de vez a transição energética do transporte leve. A BYD, com seu histórico de pioneira e sua estrutura de produção local, tem grande chance de continuar na liderança, mas o mercado não será mais o mesmo. A disputa será intensa, com novos fabricantes entrando, preços caindo e consumidores cada vez mais informados. Por outro lado, os desafios seguem no caminho. A tributação precisa ser mais previsível, a infraestrutura de recarga precisa crescer e se espalhar, e o acesso à energia precisa ser mais confiável e economicamente viável. Também será essencial investir em políticas públicas voltado à reciclagem de baterias e à capacitação de profissionais especializados em veículos elétricos. A BYD pode e deve continuar exercendo um papel central nesse processo, mas o sucesso da mobilidade elétrica no Brasil não depende só dela. Depende de uma estrutura completa que envolva o governo, setor privado e consumidores. O país tem potencial para ser protagonista na América Latina e os próximos anos vão mostrar se vamos aproveitar essa oportunidade ou não. Hoje, olhando para trás, é impressionante perceber como a mobilidade elétrica deixou de ser uma tendência distante para se tornar realidade. O brasileiro se acostumou com a BYD, entendeu a proposta e começa a ver os elétricos como parte natural do trânsito. O futuro está chegando aos poucos e o Brasil está aprendendo a acelerar nesse caminho. É isso aí, a jornada está só começando, mas já deixou claro que o movimento é irreversível. O carro elétrico não é mais uma aposta, é uma realidade que avança com seus desafios, mas também com seus resultados concretos. E no centro dessa história, a BYD aparece não como uma invasora, mas como uma protagonista que ajudou o país a dar seus primeiros passos rumo a uma nova era de oportunidade. Concordam comigo? Bom, eu gostaria de pedir que, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever aqui no meu canal, porque isso me ajuda bastante no meu crescimento no YouTube. Obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.